Nós queremos convidar a igreja para o livro de Lucas, Novo Testamento, Lucas, capítulo 4. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 22, ele afirma que Jesus Cristo, ele se fez pecador para que nós pudéssemos nele encontrar a possibilidade de nos livrarmos dos nossos pecados, sejam eles quais forem. E se nós examinarmos a nossa consciência, e a igreja é um lugar onde nós podemos fazer isso, é difícil nós examinarmos a consciência quando nós estamos na vida lá fora. Porque lá fora nós estamos mergulhados num espírito de coisas que não permite olhar para a nossa pobreza interna. Por isso, convém que nós cheguemos à igreja um pouco mais cedo para nós refletirmos um pouquinho sobre nossa vida interna, para conhecermos os nossos pecados. É importante que nós apresentemos ao Senhor um pouco da nossa pobreza espiritual. Veja, isso é o contrário de apresentar a nossa riqueza para Cristo. Alguns mostram esse caminho, mas Cristo não nos quer fortes. Na igreja, nós precisamos nos colocar em fraqueza diante do Senhor, de modo que o Senhor possa nos ajudar, nos perdoando das nossas transgressões. E são elas, as nossas transgressões, que geram em nós as aflições, angústias, depressões. Hoje nós temos muitas pessoas reclamando de tristeza profunda, ideias de morte. Não sabe a razão. E algumas pessoas já se conscientizaram que não adianta tomar remédio, irmãos. A gente sabe que os calmantes, eles só acobertam uma situação que está posta dentro do nosso coração. E quando nós paramos de tomar esses medicamentos, a gente não consegue tomar por muito tempo, aquele estado de angústia, de ansiedade, de incerteza, se apodera novamente do nosso ser. E nós ficamos procurando a causa do nosso sofrimento interno fora de nós. Nós queremos achar uma causa qualquer, a nossa situação financeira, ou a nossa condição amorosa, um problema que nós temos no relacionamento com a mulher, com o marido, com os filhos, ou no nosso negócio, onde ganhamos o nosso sustento. Queremos, de alguma forma, encontrar alguém que seja responsável pela nossa dor interna, sem saber que somos nós mesmos que estamos gerando estas situações conflitivas. Se nós estivermos bem, se nós estivermos saudáveis espiritualmente, nós podemos passar qualquer aborrecimento fora de nós. Nós não seremos abalados interiormente. E a igreja é o lugar da gente tomar conhecimento de nós mesmos, porque o mundo não faz isso. O mundo, ao contrário, o mundo ele acoberta aquilo que não é bom em nós. O mundo quer falar só das coisas boas que nós temos, achando que está nos ajudando. Não está nos ajudando, está nos atrapalhando.
Pois o mal que está lá dentro de nós, ele vai ficar lá coberto pelo bem que você acha que está colocando no seu coração. É este mal, são essas transgressões, é quando nós ferimos as regras da vida, elas estão bem estabelecidas por Deus, nós geramos dentro da nossa consciência, porque a consciência vem de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós geramos lá no pano de fundo da nossa consciência uma situação que nos leva a sofrer. E Jesus, ele veio ao mundo justamente se identificar com esse sofrimento nosso. Por isso Paulo diz que ele se fez pecador sem o ser. E ele foi para a cruz como se ele fosse um maldito, sendo nós malditos, e ele não. Mas ele precisava de ter essa identidade conosco, morrendo na cruz, como nós merecíamos e merecemos morrer, para que crendo nele nós não tivéssemos necessidade dessa morte terrível que é ser crucificado. Assim, ele se fazendo pecador no nosso lugar, ele estabelece uma ponte entre nós e ele por meio da fé. Quando eu creio em Jesus, eu dei o primeiro passo para estar em comunhão com ele. E Jesus não é um qualquer, não é um santo, Jesus não é um profeta, não. Jesus, ele está à direita de Deus. Pela fé, eu estabeleço um laço com o Senhor. Se eu quero o Senhor, se eu quero me tornar uma pessoa feliz, eu estou falando de uma felicidade interna. E ter esperança de viver depois desta vida, eu já estou no caminho. Agora, o Senhor vai tratar pelo Espírito Santo das coisas que estão dentro de mim que precisam ser modificadas. Então começa um processo chamado santificação, aonde o Senhor vai nos ajudar a ficar em paz, apesar de todos os pecados. Por quê? Porque o Salmo diz que o Senhor acoberta os nossos pecados, Ele toma posse dos nossos pecados, Ele pega tudo de mal que nós fizemos e toma para si, e passa a ter a nossa vida em poder dEle. A partir de então, nós continuamos no mundo, e por isso mesmo, sujeitos ao mundo. No mundo, diz o Senhor, disse a exortação, a princípio, nós temos um inimigo, que conspira contra a nossa felicidade, irmãos. Ele conspira contra a nossa felicidade em todos os sentidos. Não pense que o diabo está interessado só em levar você para o inferno, não. Ele quer destruir sua vida aqui mesmo. Se você conheceu a palavra de Cristo, em qualquer momento da sua vida, Ele está de olho em você, Ele quer destruir você. Isso é desde o começo de tudo. Então, eu me entrego ao Senhor, eu digo, Senhor, eu quero andar contigo a partir de agora, toma posse da minha vida, o Senhor toma posse da sua vida. E o Espírito Santo passa a te guiar. Agora presta bem atenção, na vida cada um de nós ocupa uma posição, cada um de nós tem uma tarefa para cumprir, que envolve a nossa vida nesse mundo. Irmãos, é claro que cada um de nós está sujeito a determinado tipo de tentação. Uns, né, em determinado campo, outros em outro campo da vida, de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com o lugar onde nós moramos, onde nós trabalhamos, com as coisas que nós fazemos, e todas as coisas têm a sua necessidade.
Mas nós estamos sujeitos à tentação, mesmo caminhando com Jesus. Nós vamos à sua igreja, ouvimos a palavra de Deus, e o nosso coração diz: vou aceitar o Senhor. E achamos que a partir de então tudo estará bem. Não, não estará bem. Não bem segundo o ponto de vista do homem, mas estará tudo bem segundo o ponto de vista de Deus. Porque agora você está andando no caminho. Vão haver dificuldades? Vão haver dificuldades, sim. Mas todas as dificuldades serão vencidas em nome de Jesus. Todas as dificuldades. Porque nós temos o poder de Deus do nosso lado. Satanás não pode com o poder de Deus. Não pode, irmãos. No capítulo 4, na sua introdução, o evangelista Lucas, ele diz que Jesus havia terminado de ser batizado por João. João Batista, como nós sabemos, batizava as pessoas nas águas, para que elas se arrependessem dos seus pecados e decidissem viver uma vida nova. Jesus também dizia que não pode haver vida nova se não houver arrependimento. Mas João disse que ele batizaria com outro batismo, não com o batismo das águas, mas com o batismo do Espírito. Seria um batismo diferente. Como tudo em Jesus era interior. Jesus não ensinava um culto exterior, tanto que não existe nenhuma instrução nas palavras de Cristo para que você faça rituais que possa adorar, agradar a Deus. Tudo é dentro de nós. O batismo de Cristo não podia ser um batismo exterior. Teria que ser alguma coisa dentro de nós, que mudasse a nossa vida para sempre, irmãos. Para sempre. Ele havia acabado de ser batizado. O Espírito Santo havia repousado sobre o Senhor. Uma voz foi ouvida por aqueles que estavam ali. O Espírito foi visto em forma de pomba. Essa voz disse: olha, meu filho amado, em quem me comprazo. Mas quando o Senhor sai dali, o Espírito Santo leva ele a um deserto. Porque o Senhor, ele iria ser tentado. Por quem? Por aquele inimigo que eu disse para vocês, porque ele está no mundo ainda, é o mesmo inimigo. É aquele que tentou o Senhor, é aquele que conspira contra a minha felicidade, contra a sua felicidade, contra a tua felicidade. Não importa o que você faz na vida, quem você é, ele quer nos matar. Ele não quer ver a gente feliz. Ele quer ver a gente no adultério, ele quer ver a gente na pobreza, ele quer ver a gente na desgraça, ele quer ver a gente se desentendendo com o irmão, com a mulher, com o marido, com os filhos. Ele é o pai de toda desgraça. E o Senhor, depois de ter sido batizado, trazendo para cá, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós começamos um período de provas. E a palavra, ela foi trazida até nós para que a gente perceba as provas que nós temos que passar e com o que o diabo vai nos tentar. As pessoas costumam dizer que Jesus foi jejuar no deserto, né? Diz que ele foi jejuar no deserto, que a gente também tem que fazer jejum, mas não está escrito isso aqui. O que está escrito é que ele foi ser tentado no deserto e ele ficou sem comer, porque ele foi tentado.
As pressões que ele sofria eram tão intensas que ele não conseguia se alimentar, irmãos. Ele não foi jejuar, ele foi ser tentado. Veja o que acontece. Ele ficou 40 dias em estado de recolhimento. E nesses 40 dias, este ser que conspira contra a felicidade de todas as pessoas, ele foi até o Senhor para oferecer ao Senhor todas as tentações que ele oferece a nós, percebe? Jesus entrou aí neste mundo para se identificar com cada um de nós. Ele não precisava de nada disso, irmãos. Ele é o Senhor. Jesus é o único que não conheceu pecado. Todos os outros profetas cometeram pecados, menos o Senhor. Ele não tinha necessidade de nada disso, mas ele foi ser tentado pelo diabo como nós iríamos ser tentados também. E ele venceu Satanás e nos oferece essa vitória, para que quando vier sobre nós a tentação, nós possamos lembrar que ele venceu, porque ele respondeu convenientemente ao diabo. A palavra diz no versículo 3, que depois de ter passado aqueles dias em que ele estava recolhido, apresentou-se perante ele esta figura. Veja que ela está sempre por perto. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ele desafiou Jesus, porque ele sabia que Jesus podia fazer muitas coisas, como nós também podemos fazer, porque os dons de Deus foram derramados sobre nós que cremos pelo Espírito Santo. Podemos fazer muitas coisas, não só coisas espirituais, mas também coisas materiais, terrenas. O Senhor, Ele poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim, porque Ele é Senhor de todas as coisas. No entanto, Ele responde para o diabo: está escrito. Olha, veja só, está escrito. Hoje eu conversava com o meu genro a respeito da igreja. Ele me perguntava sobre algumas particularidades da igreja. Eu estava dizendo para ele que a igreja, ela existe em torno da palavra de Deus. Fora disso, irmãos, não há nada. Fora disso estão as nossas opiniões pessoais. Poderíamos cada um de nós levantar aqui e dizer o que nós achamos dessa tentação, cada um teria uma opinião. Eu faria assim com o diabo, eu faria daquele outro jeito, eu responderia tal coisa. Mas o Senhor respondeu com duas palavras: está escrito. A igreja tem que existir em torno da palavra de Deus. Quando alguém tiver uma dúvida, uma tentação, alguma coisa que ele estiver correndo risco, ele tem que procurar a palavra, porque ele tem que responder: está escrito. Pois está escrito aqui para nossa instrução, para a nossa segurança, num ambiente, irmãos, que desde que o mundo foi criado, está mergulhado na escuridão espiritual. Só vai acabar com a volta de Cristo, no fim dos tempos. Mas até lá, Ele estará nos tentando. O Senhor responde para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito aonde? Na Escritura. Quando Deus falou aos judeus, aos antigos hebreus, lá no livro de Deuteronômio, está escrito que nem só de pão viverá o homem. O que o diabo quis apresentar a Jesus?
Ele disse: vamos comer, vamos beber. Quantas pessoas passam a vida pensando em comer e beber? Não é mesmo, irmãos? Parece que trabalha e vive só para comer e beber, como se a vida fosse comida e bebida. O Senhor responde que nem só de pão o homem viverá. Não é para você deixar de comer, pode comer. Mas a vida não é só comer, não é só beber. Mas o homem viverá da palavra de Deus. Então eu preciso saber disso. A minha vida não é só viver para o corpo. O corpo precisa comer, precisa beber, precisa descansar, precisa se alimentar com regularidade. Mas eu tenho uma outra vida. Não é só a vida do corpo, não é só a vida orgânica. Eu tenho uma outra vida, que é a vida do espírito, a vida da alma, irmãos. E é esta vida, a vida que interessa. Por quê? Porque a vida orgânica, a vida exterior, ela cessa com o tempo. Ou alguém vai ficar para a semente. Por acaso alguém não vai morrer? O que vai sobrar depois que morrer o corpo? Vai sobrar a alma. A alma não morre, porque é eterna. Vós sois deuses, diz os Salmos. Então, eu não posso viver só para as coisas da vida terrena. Eu tenho que viver também para a palavra de Deus. Isso envolve o quê? A minha participação na igreja, a leitura bíblica. O crente precisa ler a Bíblia. Nós não podemos ter ignorância nas coisas do Senhor. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos implantar em nossa casa um dia na semana, pelo menos, para nós lermos com a nossa família a Escritura. Nós temos que ter uma oração diária para conversarmos com o Senhor. Nós temos que participar da obra da igreja. A igreja tem a sua obra de divulgação. E a igreja somos nós, não é só o pastor ou o presbítero. A igreja somos nós. Nós temos que nos unir para nós anunciarmos a boa nova. Buscando aqueles que precisam da palavra. Nós não estamos dizendo que é A ou B, mas a palavra encontra ressonância nos corações sofridos. Quem não está sofrido? Eu não estou falando aqui de pessoas que têm conforto, hein, irmãos? Nem todos que têm conforto estão em paz. Ao contrário, que têm mais recursos, vivem maiores incertezas. Sofrem mais do que os que têm menos. Então a palavra de Deus, ela pode e deve ser anunciada a todas as pessoas. Como se nós fôssemos semeadores, lançando sementes a todas as gentes. E todos nós podemos fazer. Não é preciso estudar teologia, ser um pregador. Nós podemos anunciar o caminho para uma pessoa, para duas, para três, de maneira que ela encontre com Jesus. A igreja, ela existe em torno dessa proposta. A igreja é vida comunitária, a igreja é lugar de irmandade, a igreja é lugar da gente conversar sobre as nossas pobrezas internas, não pobrezas externas. Esse não é o nosso problema não é financeiro, irmãos. Nosso problema é pobreza interna. Dentro de nós é que tem as coisas que precisam ser trabalhadas. A casa do Senhor é um lugar para a gente conversar sobre isso, diante da palavra. Pois a palavra diz o que é errado em nós. Ela diz: não roubarás. Eu roubo, eu vivo desonestamente. Não adulterarás. Eu vou trair minha esposa, eu vou trair meu marido.
Honrarás pai e mãe. Você não vai honrar seus pais? Não respeita os seus pais? Não escuta os seus pais? Não terás inveja. Eu morro de inveja do vizinho. Irmãos, não mentirás. Hoje é quase que uma coisa natural a mentira no mundo. Todas essas coisas, irmãos, são transgressões. A igreja é lugar da gente falar dessas coisas, para que nós tenhamos a oportunidade de ser renovados pelo Espírito Santo, porque nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador. Agora, nós vamos ser renovados. Então, eu não posso viver só para o pão da carne, mas eu viverei da palavra de Deus. Amém. Não é difícil entender isso, irmãos. É só compreender que nós temos uma dupla natureza, uma natureza carnal, pecadora, e uma natureza espiritual, santa e abençoada. Nós temos isso dentro de nós. Nós somos santos e somos demônios. O que predominar em nós vai determinar o futuro nosso, depois que a gente morrer. Nós somos capazes de fazer o mal. Entendam isso de uma vez por todas. Todos nós somos capazes de fazer as piores coisas, dependendo da circunstância. O que fazer? Contar com o poder de Deus, porque Ele nos impede de nos tornarmos demônios, pessoas insanas. Só o poder de Deus nos faz santo, porque Jesus venceu. Ele teve vitória sobre o diabo. E Ele nos passa essa vitória. A igreja é lugar da gente aprender essas coisas. Nós não podemos imaginar uma igreja que é um lugar que a gente não vai aprender as coisas. Você entra e sai, entra e sai, entra e sai, você é a mesma pessoa. E tem a impressão que está tudo certo. Eu estou indo na igreja, está tudo certo. Às vezes eu pago dízimo, às vezes eu faço uma oferta na igreja, acho que está tudo bem. Não está. Porque a palavra de Deus, ela precisa entrar em você e fazer uma mudança dentro de você. Tendo conhecido Jesus, nós precisamos ser criaturas novas. Lembrar sempre dessas duas palavrinhas. Está escrito isso na Escritura. Ponto. Minha vida é a Escritura. A minha natureza espiritual clama por isso. A natureza carnal clama pelo pecado. Paulo dizia, como é que eu posso vencer? Paulo tinha esse problema. Ele sentiu o pecado vivo dentro dele e falava, não consigo. Na minha carne tem uma lei que me puxa para o pecado. O que eu faço com isso? Eu estou perdido. Eu sou um desgraçado, ele dizia. Quem poderá me livrar do corpo da morte espiritual? Quem poderá me livrar? Aí ele dizia, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque só através de Jesus é possível vencer o nosso arrastamento interior, irmãos. Percebe? Como Cristo é importante para nós. Não há outro profeta. Imaginemos que Jesus fosse tirado da Escritura. Vamos deixar os apóstolos, e os profetas, Moisés e toda a história antiga. Tira Jesus da Escritura. Todos nós estamos mortos em nossos pecados. Como era antes do tempo de Jesus. Não tinha saída, irmãos. Mas Jesus nos foi dado como presente de Deus, de graça, para quem quer. Ele recebe na casa dele qualquer um, prostituta, desequilibrado, louco, viciado, alcoólatra, desarrumado da cabeça, prostituído. Ele recebe todo mundo na casa dele. É a casa dos homens que acordam para aquilo que são. Somos necessitados de ajuda de cima. É isso que nós precisamos. E Ele vai nos dar essa ajuda. Eu decidi, vou caminhar com Jesus. Como vai ser? Não importa, quem vai saber. Como eu posso dizer como vai ser? Ninguém pode dizer como vai ser. Mas o Senhor sabe. Eu creio. O Senhor o fará. Amém. O diabo continua aqui com as suas tentações. Ele levou o Senhor a um alto monte
E ele mostrou lá de cima os reinos do mundo. E disse para o Senhor: olha, eu vou te dar todo o poder e glória deste mundo, porque a mim me foi entregue. E eu dou estas coisas a quem eu quero. Não é que o reino é do diabo. Não quer dizer que as coisas do mundo são do diabo. Na verdade, todas as coisas são de Deus. O diabo tem o seu papel. Na obra de Deus, ele tem o seu papel. E Deus deu a ele os reinos do mundo. E ele disse: eu tenho poder para dar a quem eu quero. Se tu me adorares, tudo será teu. Jesus disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha só. Está escrito. Não quero saber o que diz o filósofo, não quero saber o que diz o cientista, o que diz a ciência do homem, a história do homem. Não me interessa. Hoje o irmão veio me contar uma novidade, que vão ter umas luas sangrentas no céu, tem uma conversa dessa esparramada aí pelo mundo. Eu disse: está escrito? Não, não está. Não me interessa. O meu Deus não vai deixar de me informar uma coisa tão grave. Não é verdade. Eu creio. De certo, o Deus da lua não é o Deus das estrelas. Não disse nada aqui? Não está aqui? Não me interessa. Me interessa apenas o que está escrito. Veja que o Satanás, ele mostra para Jesus as glórias do mundo. Poder, riqueza, maravilhas, toda essa coisa aí que o homem adora, ir na lua, subir e descer, enfim, atravessar o oceano, correndo, os poderes do mundo e a sua glória. Eu dou para quem eu quero, se você me adorar. Como é que eu vou adorar o diabo? Você vai dizer assim: mas eu não vou adorar o diabo. Não vou cultuar Satanás. Tem uns loucos aí que têm culto ao diabo, coisas demoníacas e tudo mais. Não vou fazer isso. Mas como nós podemos adorar o diabo sem saber? Desejando os poderes e glórias desse mundo. Entende, irmãos? Olha, cuidado dos pais. Os pais têm preparado os seus filhos para serem vitoriosos nas coisas do mundo, percebe? Você está enfiando o seu filho no caminho da adoração às coisas desse mundo. Cuidado. Vamos estudar as nossas crianças e preparar as nossas crianças para que elas possam fazer parte da vida. Mas cuidado para não fazer a criança pensar que a vida dela é só isso. Existem outras coisas que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E isso é fonte de sofrimento, porque os pais não percebem o que precisam ensinar aos filhos. Nós não precisamos no mundo de homens inteligentes. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos acham que não tem gente inteligente no mundo? Está cheio de gente inteligente no mundo. Nós precisamos de mais engenheiros, de mais médicos, de mais cientistas. O mundo está cheio de engenheiros, está cheio de médicos, cheio de cientistas. Então qual que é o problema? Nós precisamos de pessoas de coração bom. Não tem. Nós precisamos de pessoas dispostas a amar o seu próximo. Não tem. Nós precisamos de pessoas dispostas a falar que existe uma ordem divina na criação. Eu até agora não falei de igreja. Estou falando de um Deus além das igrejas. Dispostos a trabalhar para construir um mundo melhor, um mundo fraterno, um mundo sem fome, um mundo sem violência, um mundo sem corrupção, um mundo sem desonestidade, sem mentiras, sem domínio de grupos econômicos, como nós vemos aí, manipulando as massas.
Irmãos, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Eles vão assumir agora um tempo difícil. A criança não precisa se formar para o mundo. Ela precisa ter uma profissão, é só isso. Mas nós precisamos formar os nossos filhos para Deus. Não é formar nossos filhos para a igreja, não. Para essa igreja, para aquela igreja. Isso não, irmãos. É formar os nossos filhos com uma consciência universal. Que eles possam entender quanto Deus é grandioso. E que uma sociedade só pode existir definitivamente se ela estiver fundamentada no amor de Deus. Por quê? Porque o amor, ele reparte, ele cuida, não exige, não desconfia. A sociedade está gravemente enferma, porque falta a ela um alimento que está aqui na Escritura. Falta a ela o amor. Falta o amor de filhos para pais, de pais para filhos, de maridos para esposas, de esposas para os seus maridos, de irmão para irmão na igreja. Quantas vezes o irmão é indiferente ao que está se passando na casa do irmão, do outro? Não é? Porque a tua vida não é a minha vida. Você vem aqui, eu te oriento, mas não me interessa o que está acontecendo na sua casa, se você vai ou não vai seguir o caminho, se vai ou não vai dar certo. A gente não se importa com isso. Por quê? Porque nós vivemos mergulhados num mundo de individualidade, onde cada um pensa somente em si. Irmãos, não é possível. Então vamos ter cuidado para nós não ensinarmos os nossos filhos a adorar as glórias e os poderes desse mundo, porque por trás deles está o diabo, está o destruidor. O seu filho não vai ser feliz. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Não fique tão preocupado em formar o seu filho para isso, para aquilo. O que ele vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser... Deixe a criança em paz. Deixe a criança escolher o que ela quer ser. Se ela quiser ser peão de rodeio, deixa ele lá pular no cavalo. Faça um favor, não acabe com a cabeça do seu filho, fazendo ele ser uma coisa que ele não quer ser, ele não tem inclinação para aquilo, porque nós achamos que eles precisam ser vitoriosos no mercado. Hoje a profissão que está dando mais é oceanógrafo. Então vamos formar. Quando ele acabar de formar, já tem tanto, que já não serve mais aquilo. E percebe que coisa louca é essa vida, irmãos? Vamos deixar as nossas crianças formar naturalmente para aquilo que elas têm aptidão. Os pais acabam estragando a vida das crianças, dos filhos, porque eles querem que os filhos sejam uma coisa que eles gostariam de ser. Não faça isso com a sua criança. Não ensine a sua criança a adorar as glórias desse mundo e os interesses desse mundo. Eu provo para você que o mundo é guiado por um espírito de mentira. Porque nos meios de comunicação nós vemos todos os dias a cara desse espírito ser mostrada para nós ali. É corrupção, é mentira, é tragédia, é morte, é gente que não sabe mais o que quer, pessoas que não se entendem, países que não se entendem, classes sociais que não se entendem, classes profissionais que não estão satisfeitas com nada. Como pode haver um espírito bom por trás disso? Não pode ser. É um espírito de mentira. E o mundo não pode se sustentar nestas coisas. Tá bem? Então, preocupe-se com o coração do seu filho. Teu filho precisa crescer como um homem, como uma mulher de bem, que tem fé em Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não satisfeito, o diabo leva o Senhor agora no pináculo do templo. Aquele templo que havia em Jerusalém, ele tinha uma parte mais alta. E o Satanás levou o Senhor até aquele ponto mais alto e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham
nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Salmos 91, versículos 11 e 12. O diabinho letrado, hein? Olha o diabo, ele conhece a Escritura. Danado, hein? Versado, né? Um salmo que nem eu sei, ele sabe onde está, ele vai lá e recita para o Senhor, né? Esperto ele. Eu costumo dizer que aqui na Bíblia você acha Deus e o diabo, o pessoal fica meio assim comigo, mas aqui está o diabo, ele está aqui dentro também. Depende da forma como você entende a Escritura, você cai nas mãos dele. Ele sabe da Escritura, ele pode te enrolar. Ele disse para Jesus assim: olha, está escrito aqui, que os anjos vão te sustentar, você não vai sequer tropeçar numa pedra. Ele estava citando os salmos para o Senhor conhecia, desafiando. Eles não vão te segurar? Então pula lá embaixo. O que o Senhor responde para ele? Dito está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, Deus está cuidando de mim, mas eu tenho cuidado. Eu preciso também vigiar, porque Ele vai me tentar para saltar do pináculo. Ele vai querer que eu faça alguma coisa onde eu diga: meu Deus vai cuidar de mim. Então nós temos que vigiar, porque nós não podemos tentar o nosso Deus. O Senhor faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Findas as tentações do Senhor, as nossas tentações permanecem. Amém? O Senhor subiu para os céus, está à direita de Deus, trabalhando por minha causa, por tua causa, pela causa de todos nós. Mas nós continuamos no mundo, e o diabo também. Ele vai bater na tua porta e vai te tentar. Transforme pedras em pães. Olha os reinos do mundo e a sua glória. Você quer? Eu te dou. Salte daqui de cima. Você não tem um Deus? Ele vai bater na nossa porta enquanto nós estivermos no mundo. E nós só vamos poder estar protegidos se nós estivermos vigilantes. Jesus disse uma coisa em várias passagens: quando Ele voltar, Ele não pode nos achar dormindo, nem comendo e bebendo com os ébrios. Ele tem que chegar e nos encontrar servindo e vigilantes, com as nossas lamparinas prontinhas, acesas com bastante azeite, porque vem um tempo de escuridão no mundo, e o que vai nos guiar é a palavra de Deus. São as nossas lamparinas, dizia o Senhor. Ai daqueles que não tiverem azeite nas suas lamparinas. Quando o Senhor voltar, vai haver um desespero. Lembra-se das virgens loucas? Havia as virgens prudentes e as loucas. As loucas viviam por aí, passeando, fazendo graça. Tudo bem, que legal, vamos lá, vamos comer, vamos beber, vamos passear. E as outras vigilantes. Espera aí, tudo bem, eu também gosto de comer, eu também gosto de passear, também gosto de dar umas voltas por aí, um rolezinho, né, como diz hoje. No entanto, tem o Senhor, vamos aguardar um pouco, vamos estar vigilantes. Quando o Senhor chegou, perto da meia-noite, diz a parábola, as virgens loucas entraram em desespero. E agora, o que vamos fazer? Dá para mim do seu azeite, do seu óleo? Eu não tenho, a minha lamparina está apagada. Aí quem tinha disse: olha, não posso te dar para que não me falte, trate de ir comprar. Elas saíram correndo para comprar. Quando voltaram, a porta já tinha fechado, o noivo tinha chegado, as virgens já estavam com ele. Assim também somos nós, irmãos. Quando o Senhor voltar, convém que a nossa lamparina tenha azeite, e nós estejamos cuidadosos e vigilantes para nós não sermos enganados.
e não sermos levados com as multidões. Amém? Que a igreja seja abençoada e o Senhor possa nos guardar deste tentador. Amém.